números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, direita, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou. Correu. E chutou. Da pequena Itapirapuã e cria do Atlético Goianiense, Júlio César Garcias ganhou o Brasil com sua categoria e habilidade. O meia cresceu jogando futebol na Vila São José e nas categorias de base do Dragão. Ainda júnior, Júlio César chegou ao profissional em 1986. Conquistou 2 títulos históricos em Campinas, o Campeonato Goiano de 1988 e o Brasileiro da Série C de 90. Com destaque, Júlio César foi do rubro-negro goiano para o rubro-negro carioca. O Flamengo, onde ganhou o apelido de Imperador da Gávea, rapidamente caiu nas graças da torcida e levantou o caneco de campeão brasileiro em uma geração inesquecível. Júlio César Imperador ainda participou daquele Guarani de Luizão e Amoroso. Jogou pelo Vila Nova em 97, rodou no futebol paulista e foi ídolo com a camisa do Papão. Júlio César trabalhou como dirigente, como treinador e atualmente é o diretor de futebol do Itaberaí. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias quer saber hoje as histórias de Júlio César Garcias, o Imperador da Gávea. Por Júlio César. Quem é Júlio César? Júlio César iniciou a sua carreira, né? Veio ali do interior de Goiás, mais precisamente em Itapirapuã, uma cidade próxima ali à antiga capital do nosso estado. E mudei para Goiânia com meus 5 anos de idade. Aos 12, né? Tive a felicidade de passar numa peneirada com o nosso querido e saudoso Sr. Taídes. Na época já tinha ali descoberto Baltazar, o Wilson Sorriso, zagueiro que vestiu as camisas lá desses anos de 70. E Valdeir, Júlio César, Marco Antônio, zagueiro também. Isso foi a turminha, essa garotada que surgiu no Atlético na década de 80, mais ou menos. E como é que foi sua infância lá na cidade de Itapirapuã?
Olha, o nome é difícil. Como eu falei, Itapirapuã é um nome indígena, né? Porque dizem, né, os conhecimentos e esse tempo que a gente tem também Ita é pedra, né? Ita é pedra e Tapirapuã. Puã é um nome indígena também, igual Itaberaí, que é Rio das Pedras, né? Então a cidade, eu vim de lá com 5 anos de idade, muito novo, praticamente a minha infância ficou entre Goiânia e Itapirapuã, porque na verdade o quintal de casa era Itapirapuã. Eu nunca deixei a minha origem e sempre que estava de férias da escola, eu ia para Itapirapuã, curtir com meus primos e os amigos. Então ficou lá em Itapirapuã e Goiânia. Como sempre, não tinha jeito naquela época. Não tinha tanta opção como hoje, né? Shopping, computador. Hoje tem o WhatsApp, né? Você não precisa nem sair do lugar, você está ali falando com o mundo. E aí era bola. Era pescar, caçar, que na verdade naquela idade, né? Tá aí estilingue nos passarinhos, hoje não pode mais isso. E jogar futebol. Foi praticamente a minha infância nessa cidade natal. E era o melhor jogador da turma, da cidade? Foi o único jogador de Tapira ou não? Olha, teve um outro colega que chama Oberdan, ele chegou até a categoria juniores do Atlético, não chegou no profissional, parou. Mas se tornar profissional foi o Júlio César da cidade, foi o único que teve a insistência, a paciência e o mais importante, o amor, né? Eu queria ser jogador de futebol. Quando eu entrei no Atlético com 12 anos, que eu já fui aprovado, depois de vários testes, vamos dizer, ter que ir lá várias vezes para poder conseguir treinar a primeira vez, aí eu comecei a traçar na minha cabeça o que eu queria. Então, a partir daí, deu tudo certo. Júlio, você tentou peneira só no Atlético ou você tentou em outros clubes aqui de Goiânia e do estado também? Rapaz, você fez uma pergunta muito interessante. Eu acho que se eu contei isso para alguém, se eu tô lembrado, olha lá. Eu fiquei uma semana no Goiás. Eu entrei no Atlético em 79, com meus 12 anos. Acho que com 14 anos mais ou menos, já 2 anos de Atlético, 14 para 15. O Atlético, o Antônio Scior, estava na reforma, o campo praticamente tinha acabado o gramado. E aí tivemos que ficar praticamente o mês de janeiro, fevereiro, 3 meses quase, sem treinar. A partir daí eu, aproveitando um tio que era torcedor do Goiás, me levou para fazer um teste no Goiás. Eu treinei de segunda a sexta no Goiás. No sábado tinha um jogo amistoso para ver esses garotos que estavam em período de semana de teste. E aí eu cheguei no sábado, até por incrível que pareça, eu cheguei um pouco atrasado pro jogo, que o Goiás, a Serrinha, e eu fui criado na Vila São José, ali no setor São José, em Campinas. E na época eu fui de ônibus e acabei chegando atrasado, mas assim, os caras já estavam trocados, era para me ter entrado jogando. E eu acabei ficando no banco e entrei no jogo. E o pessoal pediu para voltar. Mas aí quando foi na semana seguinte, o pessoal, o Suataíde era o treinador ainda da gente, nessa categoria de infantil, eu peguei e voltei a treinar no Atlético. Então fiquei uma semana no Goiás treinando e fazendo o teste lá. E Júlio, aqui no futebol de Goiás a gente também já ouviu outros jogadores. Um deles, o Idemar, que também era ali da Vila São José. Perfeito. O futebol do bairro São José também era disputado ou não? Muito, muito. Olha, ali, né, vocês são bem mais jovens do que eu, né? Antigamente, os bairros de Goiânia tinham os campos de terra, né? Hoje virou tudo society. E os campeonatos eram fortíssimos. Vila Redenção, setor dos funcionários, Vila São José, Jardim América, e Balneário Meia Ponte. Aí você vai olhando esses bairros, na época que eram os primeiros bairros que surgiram em Goiânia, fora um pouco do centro, né, da cidade, o campeonato amador era muito forte. E o Idemar também foi criado ali na Vila São José, nós fomos criados ali. Diferença de idade, eu sou 67 e ele acho que é 65, se eu esteja enganado. Então, quer dizer, 2 anos de mais ou menos de diferença. E a gente jogava realmente, ele jogava num time lá da Vila São José e eu jogava em outro.
e automaticamente nas categorias básicas. Aí chegou um momento que a gente teve que evitar para não correr nenhum risco de contusão, alguma coisa assim. Mas praticamente até os nossos 16, 17 anos nós jogávamos amadores e era muito concorrido. Quem era o professor Ataídes? Olha, você vê como é que é as coisas, né? Hoje a gente vê, vou dizer, hoje tem que estudar o futebol. Não vou dizer que ele não estudava o futebol. Na verdade, ele não precisava, porque ele morava dentro do Antônio Ascioli. O professor Ataíde tinha ali, não sei se você lembra, antigas casas ali bem no fundo. E ali morava a dona Eva, que era sua esposa, que lavava o material do clube, de todas as categorias do profissional. A dona Tereza, né? A dona Tereza, o Eripim, que era o roupeiro, todos moravam dentro do clube. Então o professor Ataíde morava dentro do Atlético, morava dentro do campo. Então ele conhecia aquela simplicidade, mas conhecia muito bem a atitude do garoto, do jogador, a característica sua. Ele falava mais ou menos ali de você, com um grande conhecimento. Então é uma pessoa que não sai da memória da gente. Foi o meu primeiro treinador, né, ali no Atlético, e que eu aprendi muito com ele. Era de falar pouco. Tem até uns momentos que a gente brincava, nós ia começar um jogo, aí ele tinha um cigarro, que antigamente a pessoa fazia muito cigarro com papel, e o cigarro dele era aquele compridão no fumo, né, aquele tradicional, o fumo lá. E ele fazia um cigarro num certo tamanho, e ali ele punha do lado da boca, gente, o jogo hoje com Goiás, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar rápido e acabar rápido. A gente brincava muito com isso, porque ele era bem simples, né? Bem simples. Então a gente fala assim, vamos jogar rápido, acabar rápido o jogo pra gente ir embora com uma vitória. Então a gente sabe a simplicidade da pessoa, mas cobrava posicionamento. Como eu falei, foi ali que eu comecei tudo, foi ali que eu comecei a aprender característica, posicionamento dentro do futebol. Júlio César, o imperador, é o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Passagens marcantes pelo Atlético, pelo Flamengo. Na sequência, vamos conhecer muito das várias histórias do imperador. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tôndolo. Futebol de Goiás, volta já. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 15 de março de 1980, o Vila Nova foi ao antigo Parque Antártica para enfrentar o Palmeiras pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, mas acabou goleado por 4-0 pela equipe Alviverde Paulista. O Tigrão era treinado por Jorge Vitório e teve em campo Serginho, Valdo, Goiás, Roberto Oliveira e Cândido, Zé Luiz, Danival e Luiz Dário, Milton, Gilson Bonfim e Paulinho, depois Luizinho. Década de 2000. No dia 15 de março de 2006, o Goiás recebeu no Serra Dourada os argentinos do Newell's Old Boys pela primeira fase da Copa Libertadores da América e venceu por 3-0, com 2 gols de Wellington e 1 de Romerito. O time esmeraldino foi escalado por Geninho com Arley, Júlio Santos, Leonardo e Rogério Correia, Danilo Portugal, Fabiano, depois Vampeta, Kleber, Romerito e Jadilson, Souza, depois Nonato e Wellington, depois Kleber Gaúcho. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que já está na internet, e lá você pode acompanhar não só a história, a trajetória do Atlético, do Júlio César, mas também já pode conhecer a trajetória de Júlio César Garcias, o imperador, que é a nossa atração aqui na 730, Rafael. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebendo o imperador,
Futebol de Goiás, projeto que busca resgatar a história do futebol goiano com o apoio das tintas Colatex. Esmaltes, tintas, texturas, Colatex, pintando com arte. Gerliezer Paulo. Júlio, você se lembra da sua chegada ao profissional do Atlético? Como que foi? Qual era o elenco do Atlético? Como que foi ali as suas primeiras impressões ao chegar no time profissional? Lembro, a gente fica marcado, né? Quando o nosso objetivo maior de toda uma carreira de amador, e traçando ali para chegar no profissional, já galgando esse momento maior, sem dúvida alguma, em 1987, já em 86, a gente já participava, a gente já ficava forçando, né, a barra, ficava ali na beira do campo, o profissional ia treinar, se acabava o treino ali, que treinava primeiro, 1h30, 2h da tarde, acabava, o profissional chegava, eu ficava liberando, a gente ficava ali esperando. Aconteceu alguns momentos, jogador machucado, jogador tal, faltava um para completar, e aí mais 87 foi o que tudo aconteceu. Roberto Oliveira foi o treinador e ele me deu a oportunidade de vestir a camisa do Atlético do profissional. Júlio, na base você também foi vitorioso. A gente entra na sua casa aqui, tem pôster de campeão juvenil. Você teve também na base um histórico vitorioso no Atlético? Rafael, eu estou enganado aqui. Só o ano que eu entrei praticamente, que foi na época, hoje fala sub-13, sub-15, sub-17, era tampinha, dente de leite, infantil, infanto-juvenil, essa era a linguagem da categoria da época. Então o ano que eu entrei, em 79, eu não fui campeão, mas vou falar uma coisa para você, eu ganhei todos os campeonatos na categoria acima. Aí automaticamente a cada ano eu fui campeão. Eu fui os 2 anos seguidos juvenil, campeão IB, campeão da Taça Mané Garrincha na época de juvenil, que começou mais ou menos naquela época. Hoje parece, eu nem sei se tem mais esse torneio de Taça Mané Garrincha, tem, né? Pois é. Eu fui campeão ganhando de juniores. Eu fui primeiro ano de junho, perdemos para o Vila Nova o título. E no segundo ano de junho, 86, nós, no início do ano, campeão goiano, era para ter a Taça São Paulo, a Copa São Paulo em 87. Foi um ano que não teve a Taça São Paulo devido a um problema lá, parece que teve a Copa Mundialito de Sênior, que a Bandeirante estava promovendo naquele ano. Foi praticamente o único ano que não teve a Copa São Paulo. E nós tínhamos sido campeão goiano em 86 e ia disputar, né? Inclusive estava em treinamento já em virada do ano, e quando foi mais ou menos próximo da competição, não teve a competição. Aí foi quando eu, conversando com o diretor da base do Atlético, o Salerno, que era dono de um restaurante ali debaixo da arquibancada, e aí eu pedi para ele, falei, olha, não vai ter mais a Taça São Paulo, deixa eu apresentar. O Atlético apresentar dia 10 de janeiro, naquele ano, de 87. E eu forcei a barra, falei, olha, vou ter só mais um ano de junior ano que vem, vou fazer 20 anos e eu preciso já ficar no profissional. Mas se você for profissional, nós já não precisa descer mais. Eu falei, não, eu quero uma oportunidade de ficar no profissional, porque eu ainda tenho mais um ano de junho e esse último ano é importante para mim estar lá no grupo. E aí ele me liberou, subi com mais outros colegas que estavam estourando a idade, e foi aí que começou. Foi a partir dali, do dia 10 de janeiro de 87, que o primeiro treinamento nosso eu comecei a agarrar, né? E assim aconteceu e eu comecei a jogar Osmarzinho, Bio, um montão de jogador que nós vamos ter aqui a oportunidade de falar para vocês quando eu iniciei tudo. Você era garoto, disse que forçou um pouquinho a barra para ir pro profissional. Demorou muito pro grupo profissional te abraçar ali já no elenco e para você conseguir cavar seu espaço no time titular? Olha, foi uma pergunta bem interessante essa sua. Quando eu cheguei, né, e começou os trabalhos físicos, a partir daí eu já tracei, falei, eu preciso ganhar essa confiança, né, dos meus colegas. Mas como a gente já um ano anterior ficava treinando vez em quando no profissional, e é claro que ano a ano muda muito elenco, né, de time para o ano de virada de ano, a partir daí eu já, primeiros coletivos que aconteceu, eu comecei a mandar brasa. Eu falei, eu tenho que mostrar algo para os caras aqui, porque você está no amador, no profissional, você está na categoria de base, e chega no profissional é uma coisa.
tem que mostrar a mesma personalidade. E como eu também vinha sempre buscando esse espaço e de falar que eu tenho que ser um jogador importante na categoria de base, tem que ser um dos destaques do time na categoria de base, então eu vim nesses anos, ano a ano, conquistando esse espaço mesmo na categoria de base, para que chegasse o profissional pudesse. E deu certo. Ganhei essa confiança do elenco, já nos primeiros treinos coletivos, né? E primeiro amistoso. Foi aí que eu ganhei essa confiança, essa personalidade minha, e a partir daí as coisas ficou dentro de uma naturalidade perante os outros colegas, mesmo pela pouca idade. E qual que é a passagem assim inesquecível quando se fala do seu primeiro título na carreira, que é o de 88, o Goianão de 88? O que quando a gente vai comentar hoje, amanhã, daqui 10 anos falando do Júlio César, o que é inesquecível nesse título? Olha, 88 já foi, né, a consolidação, né, na minha carreira. Eu já tinha um ano de profissional. Foi meu primeiro contrato profissional, como se diz, que eu ainda terminei o ano de 87 como amador, o último ano de junho. E a partir daí, o Atlético formou um novo momento. Com a chegada de outros jogadores. Aí novamente o Roberto Oliveira já era o treinador de 88 de novo. Começamos de novo o ano com ele. E a partir daí, o treinador que me tinha dado a primeira chance lá do profissional em 87, um ano depois ele volta e aí fomos fazer uma nova história. A partir dali, tem momentos, né, especiais demais, né? Quais? Tem uns jogos, naquele ano de 88, não sei se vocês lembram muito bem, tinha parece que 4 turnos no campeonato. Primeiro turno, me engano, ganhou o Goiás. Segundo turno, o Goiatuba. Nós ganhamos outros 2, se me engano. Nós ganhamos o terceiro. Não, aí o Goiás ganhou mais um e o Atlético ganhou o 4. Nós ganhamos o último. O Goiás estava com uma vantagem, com 1 ponto, se não me engano, naquela época, não é isso? O time que ganhava 2 turnos. Quem ganhava um turno se classificava para o quadrangular final. Quem ganhava 2 ganhava um ponto extra. O Goiás entrou com esse ponto extra. E aí, naquele último turno, já na final, teve jogos importantes. Os 2 jogos contra o Goiás, o Justo Batata fez gol, e eu fiquei no primeiro jogo no banco, e entrei no segundo tempo. O jogo contra o Goiatuba, os 2 jogos contra o Goiatuba, lá, Fernandão, Luiz Almeida, que depois, Lenilson, Estrela, o Cláudio, lateral direito, que era irmão do Carlos Roberto, né, que jogou no Atlético, começou no Atlético e foi pro Goiatuba também. O time do Goiatuba tinha jogadores do Rio, a maioria era do Rio de Janeiro. E aí tinha Valdair, Fernando Almeida, que estava surgindo também, Júlio César, Gilson Batata, que estava chegando com seus 21 anos de idade. E esse, como se diz, molecada. E nós não trememos não, rapaz. Os caras falavam dentro do campo assim, rapaz, esses caras chatos, hein, rapaz, esses moleques não pipoca. Não tinha essa não. Então esses 2 jogos do Goiatuba e os 2 jogos do Goiás, no quadrangular final, foi o ponto, né, importante. Nós não perdemos os jogos. E aí fez com que a gente consolidasse a nossa força ali do elenco e fomos campeão goiano naquele ano. O que foi mais importante foi esses 4 jogos, o Goiás e o Goiatuba, jogos difíceis e que nós não perdemos para eles. E no próximo bloco, nós aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, Júlio César, vamos querer saber de mais um título importante que você conquistou na sua carreira, logo em sequência, 2 anos depois. Combinado? Daqui a pouquinho você conta? Combinado, estamos aqui. Série C de 1990 foi o título conquistado pelo Atlético. Daqui a pouco vamos ouvir muitas das histórias de Júlio César, o Imperador, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. E não saia daí que o Futebol de Goiás volta já. Memórias de quem viveu a história.
Alô, amigos da Rádio 730, um grande abraço aos amigos do Futebol de Goiás, esse programa que vem resgatando a história do futebol goiano, num trabalho maravilhoso dessa equipe que a cada dia nos surpreende com fatos históricos e com revelações especiais. E recebi o convite do meu amigo Tondro do Bessa para falar sobre esse craque. Conheço o Júlio desde quando eu tinha meus 11 anos de idade, que a gente morava na Vila São José. A gente morava lado a lado. Então, foi uma fase assim maravilhosa. Nós crescemos praticamente juntos, né? Ele mais o Júnior, o Lu, que é o irmão dele, eles pulavam o muro da casa deles lá para casa. Então, já caía dentro do quintal de casa. E, assim, fatos bons, né? Que era as brincadeiras. Era futebol de golzinho que tinha em frente de casa, né, no terreiro também de casa, e no asfalto ali da Avenida Santo Afonso, na Vila São José. Ali era muita brincadeira e fatos engraçados sempre aconteciam, né? O Júlio, ele era muito habilidoso e fazia sempre os seus gols ali. E nessas brincadeiras, quando saía requebrando, né? Isso aí irritava muito o Júnior, o irmão dele, nosso parrudão. Então, às vezes aconteciam algumas brigas que a gente tinha que separar, porque o Júnior não aceitava as comemorações. Então, esses fatos assim engraçados que a gente lembra da história, né? Então, o Júlio é uma pessoa vencedora, uma pessoa honesta, que merece muito essa homenagem. Um cara que tenho no peito, guardo no coração como meu amigo. Eu tenho o prazer de guardar comigo até hoje um presente que o Júlio me deu na época que ele estava saindo dos juniores e entrando no profissional do Atlético, que é uma camisa que ele jogou, que é a número 16. Inclusive, pode entrar no site do Futebol de Goiás, que vocês vão ver a foto dessa camisa. É um prazer, um grande abraço, Júlio, que Deus te abençoe, proteja você e que mantenha essa pessoa maravilhosa, né? Juntamente com o seu irmão Luiz Antônio, o Júnior, a dona Conceição, seu pai Zezé, e vai um abraço aqui do companheiro, do amigo Virley Alves. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que já está na internet e lá você pode acompanhar as outras edições do Futebol de Goiás no www.futeboldegoias.com.br. João Paulo. Pode acompanhar essa edição também com o Júlio César, o Imperador, que nessa época ainda não era o Imperador porque estava no Atlético, tinha sido campeão goiano de 88 e foi o primeiro time goiano a ser campeão nacional, foi campeão da Série C com o Atlético em 90. Como que foi essa conquista? Aí já foi um outro momento, já esse ano praticamente já 3, 4 anos no profissional, querendo já sair do Atlético, né? Galgando já oportunidade em clubes e a partir daí a gente também fez um elenco muito bom. Foi um ano importantíssimo na minha carreira, e ver realmente a definição, né, a consolidação e a confirmação de realmente que eu poderia galgar sonhos mais altos. Então foi um ano muito interessante, jogo a jogo na Série C do Brasileiro, a chegada de um treinador que era o Homero Cavaleiro e um preparador físico que se tornou um treinador, até Celso Roth. Celso Roth era o nosso preparador físico, e a partir dali começou a formar um elenco e entre jogadores jovens da base e jogadores experientes e a gente que já estava ali há 3, 4 anos no profissional. Então, diante de tudo isso, foi um outro ano maravilhoso na minha vida, né? E dentro do Atlético, onde saí ali praticamente com 2 conquistas, né? Campeão goiano em 88 e campeão brasileiro da Série C em 1990. Você falou que já estava louco para sair. Hoje, especulação na imprensa, o que mais acontece, né? E na época, tinha muita gente assim, o Flamengo tem interesse, o Flamengo já tinha tentado alguma outra vez te contratar nesse período, outros grandes clubes te procuravam, você sabia de alguma negociação ou não? Surgiu sim, Vinícius. A gente
por incrível que pareça, teve acho que 2 ou 3 momentos nesse período meu, de 87 até 90, de interesse de outros clubes. A categoria do base do Atlético, vou voltar um pouquinho ali atrás, eu, o Valdeir e na época o lateral esquerdo chamava Marcos Pato. O Flamengo queria levar nós 3, nós tínhamos mais ou menos 18 anos de idade, 17 para 18. O Flamengo, na época, o treinador da base do Atlético, nesse um período de 2 anos aqui, era o Sou Mineiro, já é falecido. E ele é um olheiro do Flamengo na época. Ele saiu daqui de Goiânia e foi para lá. E veio atrás da gente. E o Atlético não quis. Foi mais ou menos em 85 para 86 ali. Foi na época que o Sodilon pegou o Atlético pela primeira vez e arrumou a casa geral e não quis deixar a gente sair. Acho que por um lado foi até bom, que talvez a gente estava muito jovem. E assim, né, em 1990, como eu falei, foi um ano importante para mim. E anos antes também ali, até depois do título de 88, a gente apareceu o Atlético Mineiro, o próprio Guarani. O Goiás queria fazer uma troca, o Júlio César pelo Paulo César Jabuticaba, o zagueiro, um neguinho moreninho que jogou no São Paulo, e mais um outro jogador para que eu fosse para Serrinha. E o Goiás não envolveria dinheiro. E eu lembro muito bem que sou de Lona, até muitas das vezes a forma dele falar, né? Vamos pegar essas meninas aí, vamos dar uma lapidada nessas meninas. O Sou de Lona falava mais ou menos assim, né? Uma pessoa que pensou, a partir daí passou a comandar o Atlético, né? Na presidência, um dos maiores dirigentes que passou ali, ele, o seu Zenha. E a partir daí não houve essa possibilidade. O Goiás queria fazer uma troca de Júlio César e mais 3. E depois surgiu a possibilidade do próprio Guarani de Campinas e o Atlético Mineiro. Essas foram o que eu fiquei sabendo diretamente, até inclusive saiu na época, né, no noticiário e nos jornais. Júlio, e aprofundando um pouco na Série C, eu acho que as partes mais emblemáticas da competição, que foi quase uma conquista invicta, que só perdeu um jogo, que foi pro Gama lá no Distrito Federal, são a semifinal contra o América de Natal, que ganha lá de 2-0 e depois ganha aqui de 5-2, e os jogos com o América Mineiro, que tinha o João Leite, o Palinha, né? Era uma fase... Ronaldo Luiz... Foram os dois momentos mais críticos, assim, perfeito, né? Assim, aquele de tensão mesmo, né? Sem dúvida. O momento da final, né? Sem dúvida alguma, ela é importantíssima nesse momento e há sempre a expectativa. E esses outros jogos, né? Importante e que realmente consolidou o nosso grupo na competição. O PC falou assim que o Homero falou assim, ó, Jabuticaba, PC, vai bater o pênalti na final. E ele, não, professor, pelo amor de Deus, não. Ele falou assim que foi a única hora que ele amarelou. Ele assumiu que amarelou. E eu, naquele presente momento, já praticamente era até o capitão da equipe, né? Em vários jogos eu fui o capitão da equipe na Série C e estava vestindo a camisa 10. A cobrança era muito grande, a expectativa dos torcedores também era muito grande, então vamos pro pênalti. Como a gente estava treinando, e durante, né, os outros anos, e automaticamente eu sempre procurei ter essa personalidade de bater os pênaltis. Perdi alguns pênaltis, perdi na minha carreira, mas eu fiz mais. E naquele momento foi um jogo atípico, né, 0-0, difícil, nervoso, e aí você vai pros pênaltis. Aí o último pênalti foi o Júlio César que bateu, e nós erramos 2. Só que eles também já tinham errado 3. Acho que o próprio Palinha tinha errado o pênalti. E aí, naquele momento, o João Leite, daquele tamanhão assim, né? Porque ele cresce, né? Pode ser pequenininho que cresce, viu, Rafael? E a partir dali, a confiança era total. Eu bati bem o pênalti, porque ele chegou a tocar na bola. Mas aí você pode perceber que ela foi bem no canto, né? E realmente para tirar dele, né? E ele, João Leite, experiente já. Tanto é que, se não me engano, logo depois ele aposentou, né? Não, parece que não seguiu mais a carreira, já estava com seus auge, né? E ali nós consolidamos o nosso título, que foi também uma história bonita e que para mim a carreira foi importantíssima. Aí a partir dali, as especulações começaram a fortalecer mais ainda, até que em 92 aconteceu. Como que foi a chegada de um rapaz de Itapirapuã, no Rio de Janeiro? Rapaz, que coisa! Um goiano... um goianinho, filho de mineiros,
o Aiço, vamos que vamos. E lá o Idemar já estava lá, né? O Gaúcho, inclusive a família dele, a mãe mora em Goiânia, e ele passou pelo Goiânia. Uns falam que ele é do Paraná, uns falam que é gaúcho, uns falam é de Goiás. Então o Gaúcho já tinha jogado no Goiânia, nas categorias de base do Goiânia. E aí eu senti em casa. Paulo Nunes eu conhecia pouco, que era um garoto que estava surgindo, né? Era Pontalina, mas não conhecia o Paulo Nunes. Mas aí, a partir daí, a gente chegou, o goianinho foi igual o mineiro, foi comendo pelas beiradas e foi conquistando seu espaço dentro daquela nação rubro-negra. Dizem que o Flamengo é diferente. É mesmo? Dizem? Você ainda faz essa pergunta pra mim, velho? Dizem, não, é diferente. Olha. Em que é diferente? Em tudo. A torcida, olha, até a cobrança lá é gostoso. Você tá aí doido. Você não quer jogar no Flamengo com uma torcida cobrando você? Agora, você tem que ter personalidade. Então é gostoso, realmente... Hoje eu vejo esses clubes de Corinthians, né? Não tem como falar, né? A nação do Corinthians. Você tá aí doido. Então, realmente a torcida do Flamengo, o Rio de Janeiro, né? Ele é envolvente. E tem o outro lado, né? A gente tá dizendo isso só dentro de campo, mas tem um lado fora de campo, que se o jogador não tiver um compromisso com aquilo que ele pretende na sua carreira, e eu tava chegando... E aquele ano, não sei se você lembra, o Flamengo estava numa sequência. Quando eu saí daqui, que eu cheguei, o Flamengo estava numa sequência de 5 jogos sem vitórias. E aí, com grandes jogadores, um elenco daqueles. Então, a responsabilidade foi muito maior. Mas aí, graças a Deus, eu já estava consolidado na minha cabeça, a minha carreira, o que o Atlético tinha me proporcionado todos esses anos, desde a categoria de base. Aquilo ali eu lembrei de tudo e falei, tô pronto para encarar esse grande clube. E como foi ser campeão brasileiro no ano que você chega pro Flamengo? Como eu falei, eu cheguei no Flamengo, o Flamengo estava numa sequência de derrotas, 5 jogos sem vitória, com 1 empate, e a partir dali a gente começou, primeiro jogo contra o Corinthians, eu tinha chegado numa terça-feira no Rio de Janeiro, apresentei de manhã, tinha treino à tarde, os caras tinham um jogo na quarta-feira à noite, Copa do Brasil contra o Paysandu, lá em Belém. Assistimos o jogo pela televisão. No domingo tinha um jogo contra o Vasco. Perdemos esse jogo de 4 pro Vasco. O Bebeto estava do outro lado. Foi depois do Brasileiro que o Bebeto foi embora pela Corunha. E aí foi uma semana tensa. Corinthians no sábado, uma semana pela frente. Segunda-feira reunião. Então foi uma semana de reunião para tudo quanto é lado. A partir dali, eu já na semana que eu apresentei, eu já cheguei com muita confiança. E a partir dali, num jogo, num coletivo, você vê como é que as coisas, um coletivo, o time reserva estava ganhando de 2-0. Arrebentei nesse treino, mas treinei como ninguém. Eu fiz a jogada dos gols da equipe de reserva, nós estávamos vencendo o treino por 2-0. E aí o Carlinhos deu uma paralisação, tava aquele clima, né? O time estava tenso, sem vitórias há vários jogos. E aí ele vem aqui e me pôs pela primeira vez no time titular. Aí eu treinei mais ou menos 20 minutos. E o time empatou, terminou 2-2. Ali eu já senti que eu conquistei o Flamengo, a minha personalidade. Na sexta-feira teve um recreativo, o jogo foi no sábado, nós viajamos logo depois para São Paulo. E aí ele chegou em mim e falou: olha, eu tô vendo que você tá muito confiante, tá tranquilo, mas eu não vou entrar. Eu tava meio na dúvida porque tinha Marcelinho e Paulo Nunes. E o meio de campo, não tinha como, né? A não ser que eu tirasse os caras, mandava sequestrar os caras. O Idemar, Júnior e Zinho era o meio de campo. Aí o Nélio pelo lado esquerdo. Aí eu ganhei a posição de quem? Dos garotos, né? Que era o Paulo Nunes e o Marcelinho, que naquele momento, a juventude deles, a insegurança na carreira ainda de se firmar no Flamengo. Ganhamos o jogo de 3-1. Eu entrei no jogo, o jogo estava 1-1. A gente fez 3-1. Então, eu não vou dizer, mas a estrela naquele momento brilhou. E como que chegou o apelido de Imperador? Pois é, aí nessa sequência, né, eu comecei a jogar, aí ficar no banco, até um certo momento ganhar a posição de titular. E comecei a jogar ali com o camisa 7, fechando pelo lado direito. E automaticamente, de acordo com que as coisas foram acontecendo,
a imprensa do Rio, né? A Rádio Globo, ali é coisa de louco, né? E eles começam a colocar apelidos em você, começam a dar um montão de coisa para você, e a partir dali, depois do jogo contra o Fluminense, que foi praticamente a minha estreia como titular, o Zinho tinha ficado de fora pro cartão amarelo, e eu inclusive joguei com a camisa 10. Empatou o jogo de 1-1, o gol foi meu. Até não sei se você lembra, no gol do Fantástico, depois mais tarde, tu sai para comemorar aqui que o Wilson Gotardo, zagueiro, cruzou a bola. Foi um lance de escanteio, o Wilson sobrou para ele, cruzou para mim, eu cheguei me dividindo com o goleiro do primeiro tempo. E aí eu até saí para comemorar com o Gotardo, tinha uns pombinhos. Costuma ter o quero-quero no campo. Lá tinha as pombas, né, dentro do campo. E eu até quase pisei nas pombinhas aí, porque elas não saíram do meio. Aí até o pessoal brincou na hora da comemoração, depois nos programas. Então ali eu fiz o meu primeiro gol com a camisa 10 do Flamengo, meu primeiro jogo como titular. E ali começou. Aí começaram na comemoração mesmo, quando eu fui ouvir, os caras, aí, imperador da Gávea, aí começou. Júlio, e assim, um dos nossos programas foi com o Valdeir, que ele estava do outro lado nessa decisão, né? Foi um garoto que veio revelado aqui pelo Atlético e estava no Botafogo. Botafogo, o melhor time do campeonato, vinha num ritmo sensacional. E outro personagem também do futebol de Goiás, o Túlio, quando conversando com ele, não, porque era bom, porque eu no Botafogo, o Romário no Flamengo e o Renato Gaúcho no Botafogo, e mexe de um lado e mexe do outro, e a gente dava uma entrevista de um lado e provocava de um lado e provocava do outro. E antes dessa final, o Renato fez uma aposta com o Gaúcho, do churrasco. Você participou do churrasco? Não, só foi os dois, viu, cara? Até eu nem sabia, porque eu só fui assistir também no Jornal Nacional, na segunda-feira. Eu fiquei surpreso. A amizade dois, né? Até hoje tem essa amizade. E aí, pra nós foi bom, porque sacaram o Renato do segundo jogo e pronto, o Botafogo perdeu uma outra grande força, né? Porque o Flamengo ganhou de 3-0 e aí fizeram uma aposta. O Renato pagou o churrasco na segunda e o Botafogo mandou tinha que o Renato servir o outro, né? Era na casa do outro, tinha que servir o outro. Serviu na boca, né? E tudo. Aí aquele ali mostrou no Jornal Nacional, né, rapaz? Aí deu um maior boró. O presidente, seu Emil Pierre, na época, ficou doido, né? Aí só faltou o Renato jogar pro nosso lado no segundo jogo. Estamos hoje recebendo Júlio César, o imperador da Gávea, o Júlio César do Atlético e suas várias histórias aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Na sequência, vamos saber inclusive da passagem do Júlio César pelo Vila Nova e outras várias equipes. Jogou também no Galo, lá das Alterosas. Futebol de Goiás e suas histórias com Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. E você, João Paulo de Medeiros? Agora você vai ter um tempinho, vai lá, visita o www.futeboldegoias.com.br e volta já pro último bloco. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás, que a nossa atração nesta edição é Júlio César, o imperador, destaque no Atlético, revelado pelo Dragão Rubro-Negro e teve uma projeção espetacular com a camisa do Flamengo, Rafael. E o Futebol de Goiás e suas histórias, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, tem um oferecimento das tintas Colatex, pintando com arte. João Paulo. Depois desse encantamento que você teve pelo Rio de Janeiro, pelo Flamengo, você disse que é diferente, como que foi ter que sair do Flamengo? Olha, até hoje doído, viu? Eu queria ter ficado até encerrar a carreira no Flamengo. Mas aí, o futebol tem essas coisas. No momento daquele já 2 anos e 8 meses de Gávea, aí o Flamengo começou a mudar muito, já de 93, já foi outro, nós fomos disputar a Copa Libertadores, já mudou tudo, já tinha saído Júnior Baiano, Wilson Gotardo, Idemar, Zinho,
esses jogadores praticamente já todos já tinham saído do clube. Em 94 foi outro elenco. Joguei com o Casagrande, um grande jogador, uma grande pessoa. Edu Lima, mas aí já não foi já diferente, já foi bem diferente do ano que eu cheguei, em 92. E aí a gente já não conseguiu conquistar. Em 94, já no ano subsequente, também já começou a mudar praticamente, já começou a vir mais jogadores da base. E a partir dali apareceu o Guarani, que veio atrás e quis me comprar. E por incrível que pareça, antes disso um pouquinho, o professor Luiz Felipe tinha me ligado. E ele estava no Grêmio. O Luiz Felipe Scolari. E eu tinha trabalhado com ele aqui praticamente na minha época de Atlético. Lá em 88 para 89, se não esteja enganado, ele ficou um mês no Atlético só. E aí ele me ligou, achou meu telefone no Rio, me ligou e havia o interesse de levar para o Grêmio, mas o Grêmio queria para o empréstimo. E estava acontecendo também o interesse do Guarani e acabou que não deu certo. Eu fui para o Guarani, fui comprar definitivo e então em 94 praticamente já, em junho de 94 eu apresentei no Guarani, foi quando também vivi um momento especial que foi a formação de um grande grupo que na época surgiu o Amoroso e Luizão. Esses jogadores depois se destacaram no futebol do Mundial. Júlio, aí você passa pelo 15 Piracicaba, pelo Atlético Mineiro e pelo Ituano e volta ao futebol goiano em 1997 para jogar no Vila Nova. Como que se deu esse contato com o Vila e você veio assim para o Vila com que objetivo? Quais eram os objetivos do Vila Nova naquela temporada? Olha, Geliese, né? Nome difícil e falei certo, né? Olha, eu saí do Atlético Mineiro no início de 97, fui para o Ituano e naquele ano a gente estava disputando a competição da A2, seria a segunda divisão do Campeonato Paulista, e um ano muito bom. Os jogos da Bandeirante estavam sendo transmitidos, não sei se você lembra bem, a Bandeirante transmitia esses jogos sempre aos domingos de manhã. E então passou vários jogos da gente e a partir daí o Vila praticamente no quadrangular final me fez o primeiro contato de que havia o interesse de me trazer aqui para o Campeonato Brasileiro. Mas então, até então nada. Foi na época o Sr. João Carneiro e o presidente era Paulino Vilela. O Paulino Vilela era o presidente e eu tinha um diretor de futebol, o Wilson Bozak. Foi que me procuraram, aí me ligaram os dois, primeiro João Carneiro e o Sr. Wilson. E depois, no jogo contra... Aí na semana das finais dos jogos, que era ponto corrido, né, no quadrangular, a gente foi jogar contra o Santo André e eles me ligaram novamente. Nós fomos jogar em São Paulo, lá em Santo André. E a partir dali, já começou a falar em números, né, em valores. E tinha o interesse do Guarani de novo. O Guarani que queria que eu... Já praticamente eu estava até acertado com o Guarani. Era o Bettuzini, o mesmo presidente. Eu estava até apalavreado com o Bettuzini. E aí, eu falei, olha, eu já estou conversado já com o Guarani e praticamente, não, nós queremos você aqui. O que aconteceu? Fomos jogar o último jogo contra a Matonense, em casa. Os resultados aconteceram, ficou um jogo empatado, e sim subiria. A Matonense ficaria em primeiro e a gente em segundo com 8 pontos. E os caras apareceram lá, o Sr. João Carneiro e o Wilson Balzac. Antes do jogo, que eu estava no aquecimento, que os dois chegaram, aproximaram e já me deram um alô, eu falei, os homens tá afim mesmo. Vai mexer comigo, né? E a partir daí, acabou o jogo, aquela festa na cidade, e nós fomos para um restaurante comemorar. E aí eu encontrei com eles no restaurante, ali nós ficamos mais ou menos 1 hora batendo um papo, e acertamos e deu tudo certo. Infelizmente nós não conseguimos subir o time do Vila Nova aquele ano. Acho que foi um dos primeiros times formados pelo Vila na Série B que chegou ali bem próximo de subir, mas infelizmente nós não conseguimos subir. Eu fiquei de fora no quadrangular final e aí no Vila Nova foi outra história, né? Foi um momento muito especial para mim, que eu admiro muito a torcida do Vila, pelo amor que a torcida do Vila tem. E nós também foi formada uma equipe grande ali, uma equipe forte, mas vamos continuar a conversa para a gente poder detalhar
que de repente o torcedor do Vila quer saber. E o que ele precisa saber? O que aconteceu? Porque o time chegou ao quadrangular, o que aconteceu que o time desandou? Primeira coisa, eu acho, Vinícius, eu acho que quando nós começamos a iniciar a competição, começamos e fomos bem todo o período da primeira fase, não esteja enganado, bem no início lá já do campeonato, o João Francisco era o treinador. A diretoria dispensou o João Francisco. Aí veio o Mauro Fernandes, competição firme, organizou o time e 2 rodadas antes pro quadrangular final, o time do Vila já estava classificado. Pontuado ali, já estava classificado. Mandaram o Mauro Fernandes embora. Contrataram o professor Paulo Gonçalves. 3 jogos do quadrangular, Paulo Gonçalves assumiu. Não fomos felizes. Muito mal, né? Decepção, né? Não vou dizer nem mal, foi uma decepção muito grande. Porque dos 6 jogos nós conseguimos só 1 ponto. E aí o Paulo Gonçalves, depois da 3ª derrota na quadrangular, a diretoria também tirou e trouxe Orlando Lelé, o falecido Orlando Lelé, né? E também não deu certo. Então, na minha opinião, né, eu acho que essa inconstância da diretoria fez com que o Vila Nova não subisse naquele ano. E aí você volta às origens para encerrar a carreira no Atlético, Júlio. Como que foi parar? Essa aí é a pior, né? Essa é a pior. E como eu falei, já tinha ali há 2 anos me preparando, né? A cabeça, o psicológico. E graças a Deus, a família, né? Já minha esposa, meus filhos estabilizados. E a partir daí a gente vai conversando, dialogando, colocando, pedindo ajuda. E em 2002 eu praticamente já estava querendo parar, surgiu a possibilidade de jogar na época no Atlético. O Atlético estava vivendo também já um momento ruim, naqueles últimos momentos do Atlético, e graças a Deus, né, de 2006 para cá ressuscitou e definitivamente consolidou a sua estrutura. E aí eu disputei o Campeonato Goiano, fiz alguns jogos na época, o Coutinho era o treinador, e a partir dali foi um momento de 3, 4 meses mesmo, como se diz, preparando mais a cabeça do que as pernas para parar. Júlio César, o imperador da Gávea, Júlio César do Atlético. Muito obrigado por ter abrido as portas da sua casa para a equipe do futebol de Goiás e suas histórias. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a você da 730. Muito obrigado a você do futebol de Goiás. Parabéns, Gerliezer, João Paulo, Vinícius Tondolo. Foi um prazer receber vocês aqui na minha casa, conhecer a minha vida, a minha família e a minha história. Vocês acho que sabem mais da minha história do que eu mesmo da minha. Então, parabéns pelo esse quadro, por tudo, pelo projeto de vocês aí, de realmente não esquecer ninguém, né, que viveu dentro de campo e fora do campo na história do futebol goiano. Parabéns mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e que Deus continue nos abençoando. Valeu, Júlio César, o imperador, abrilhantando a edição de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. E para encerrar esse programa mais do que especial, você fica com a emoção do Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. Depois de 4 turnos no Campeonato Goiano de 1988, o Atlético praticamente sacramentou o título estadual naquela temporada após vencer o Goiatuba por 1-0 no estádio Serra Dourada no dia 17 de agosto. Ronaldo marcou o gol da vitória em cobrança de pênalti. A narração do gol
é de Sérgio Moraes, da Rádio Brasil Central. Está no Nery, virou pra grande área, Éder apontou, entrou derrubado, pênalti, em cima de Éder, marca o Manuel Dias, é pênalti, Evandro, atenção galera do Dragão, pode ser o gol do título, pode ser o gol de acordo com o horóscopo chinês do ano do Dragão, Manuel Dias autoriza, a galera está de mãos dadas no estádio Serra Dourada, correu Ronaldo, atirou, gol! O Wellington não alcançou no campo direito a meia altura. Agora, no placar da decisão do Campeonato Goiano, Atlético, de penal, aos 21 minutos, faltando 24, 0 para o Goiano. Sofria como louco com o rádio. Fica por aqui a edição de número 51 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradeço a sua audiência em mais uma edição de nosso programa. Agradecimento especial a todos da família do Júlio César Garcias e também do Virley Alves, que nos ajudou a editar, montar e contribuiu com a idealização desta edição. Quer acompanhar o Futebol de Goiás? Acesse www.futeboldegoias.com.br. Curta nossa fanpage no Facebook. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Correu e chutou.